Tá, vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre memória a partir desse autor e desse texto daqui. E quando a gente fala de memória, a gente não tá falando só dessa memória que a gente fala sobre momentos felizes, sobre recordações, fotos, a gente tá falando de memória de todos os jeitos. Se lembra quando a gente falou de cultura e a gente fala que definições são difíceis de ser colocadas nesse âmbito, porque muitas coisas ficariam de fora dessa definição? Então, quando a gente fala de memória e de identidade, isso também acontece. Primeiro, a gente vai olhar memórias pelo contexto de acontecimentos, ou seja, tem acontecimentos individuais, seja da sua vida que acontece com você, acontecimentos coletivos. Sabe quando você tem um grupo de amigas e duas delas saem fazer alguma coisa e depois elas te contam? E aí chega um momento que você não sabe se você viveu mesmo, se você estava naquela história ou se foi só algo que elas te contaram. E acontecimentos históricos, que aí é marcos históricos mesmo, sei lá, o fim da ditadura, a queda do Muro de Berlim. A gente vai voltar a falar sobre memória, provavelmente também com esse autor e usando outros textos para ficar mais claro, mas pela minha linha de raciocínio, onde eu quero chegar, o que eu tô falando aqui vai fazer sentido mais para frente, tá? Confia. A gente tem também a definição do lugar de memória, que é o mais legal. E aí pode ser lugares individuais e lugares históricos, que isso também entra no conceito de patrimônio. Normalmente a gente também tem que voltar ao assunto da memória, para você entender por que aquele lugar seria importante, o que causa ali nele aquele status de patrimônio cultural, patrimônio histórico, enfim. Mas sabe quando você tem um lugar muito bom da sua memória e toda vez que você vai ou passa naquele lugar ou você lembra daquele lugar, você se sente pertencente daquele lugar, tipo, caraca, eu sou daqui, sabe? E isso acontece tanto com as memórias em relação às pessoas, acontecimentos e também a lugares, coisas que você vê e você se sente parte daquilo. E no caso, esse sentimento ele pode ser individual, ou seja, você morou muito tempo no lugar e toda vez que você tá lá, você sente que é tipo, ali é o meu lugar, sabe? Ou também pode ser em questões históricas. E aí a gente traz a ideia de novo de patrimônio e também traz a ideia do nacionalismo, sabe? A gente vê um lugar e a gente pensa, caraca, isso é tão brasileiro, isso é tão Brasil, Brasil meu país, ou sei lá, Alemanha meu país, ou qualquer outro lugar que tem essa ideia, sabe? De grupo, de nacionalidade, ou melhor, de pertencimento, sabe? Ele também trabalha o conceito de memória, falando que a memória é seletiva, e isso todo mundo é fácil de entender. Se você lembrar que de todos os acontecimentos de sua vida durante o tempo, você esquece boa parte deles e você escolhe lembrar de algumas coisas e só você sabe ou só você entende o porquê disso, o porquê você lembra daquilo ou o porquê você esquece daquilo. Só que aí o lance é que ele começa a falar como se a nossa memória também não fosse só uma escolha nossa. Aliás, ela pode ser uma escolha inconsciente ou consciente, mas ela não está só intrínseca a você. Ou seja, o que você vai lembrar enquanto grupo ou indivíduo pode vir também do momento histórico, do espaço que você está, do grupo que você pertence. Tá entendendo? Não, nem eu, né? Mas calma. Ele fala como a memória é um fenômeno construído, pode ser inconsciente ou conscientemente, ou seja, inconsciente no sentido de tipo, você acaba construindo aquela memória sem perceber que você tá fazendo isso, ou você escolhe fazer isso, tá? E é nessa parte que a gente para, porque é a parte importante. Ele comenta sobre como a memória social e individual é responsável pelo sentimento, pela construção da identidade. Pã! É sobre isso que a gente quer falar. O que você lembra, como você lembra, por que você lembra, isso vai te fazer construir a sua identidade.
E aí, quanto à identidade, a gente pensa em como a gente se vê e como a gente quer ser vista na sociedade, no grupo. Principalmente agora que a gente está nessa vibe de identidade disso, identidade daquilo, de representatividade, é importante você entender a memória e a identidade, como elas funcionam junto, para a gente não ficar ouvindo falar que algo está na moda. Ter cabelo cacheado está na moda. Ah, ser gorda está na moda. Ah, não pode falar isso porque agora está na moda. Se a gente consegue entender a questão da identidade, a questão da memória, a gente para de falar essas besteiras, porque a gente entende que a identidade e a memória de um grupo, de um indivíduo, ela é construída socialmente. Entendeu? Isso, pô, algumas pessoas até aqui já vão conseguir formular o pensamento sozinho do que eu quero dizer. Mas vamos continuar, que aí talvez no meio desse vídeo eu consiga organizar melhor isso. Aí, quanto à identidade, a gente fala de indivíduo ou grupo. Continuidade dentro do tempo, isso é muito importante. Continuidade dentro do tempo quer dizer você continuar existindo. Sabe quando o animal, ali comparando, gente, todo mundo é animal, gente, paciência. Sabe quando o animal está em extinção e aí ele deixa de existir? Aquela identidade dele, adiós, não tem mais identidade se você não existe dentro do. Se você não continua, se você não perpetua a sua memória, entendeu? Outro ponto muito importante que ele fala é valorização da memória. Sabe quando alguém fala alguma coisa e você leva mais em consideração do que outra, porque, sei lá, a pessoa tem diploma, porque a pessoa faz isso há muito tempo, ou porque você gosta daquela pessoa, ou porque você acha a pessoa mais legal. E aí, dito isso, entre eu e você, que somos pessoas normais, pode não parecer muita coisa, mas se a gente coloca isso no âmbito político, grupos sociais que lutam, que entram em conflito por causa de hegemonia. Hegemonia é tipo controle total das coisas. Eu quero ser única. É tipo como se, por exemplo, como se a Beyoncé, a Madonna e a Lady Gaga resolvessem entrar em conflito para a hegemonia do mundo pop. E aí, todas elas vão lá e vão bater no martelo e vão fazer um discurso de por que elas é que têm que ter o controle do mundo pop. E aí, qual a opinião que vai mais valer para você? Aí depende do que você vai valorizar em cada uma delas, entendeu? E pegando a Lady Gaga, a Madonna e a Beyoncé de exemplos, agora imagine se elas fossem grupos políticos, grupos sociais, entendeu? É mais ou menos isso. E aí, por que é importante pensar na memória? Porque assim, o que você lembra cria sua identidade. Tá entendendo onde eu quero chegar? Meu ponto todo é, quando você olha algo e você diz que é moda, você não tá pensando direito, sabe? Você não tá vendo a questão da identidade, da memória, da representatividade. Você não tá lembrando que para povos europeus dominarem outros povos, eles criaram a ideia de dividir para conquistar, eles criaram a ideia de destruir toda a história daquele povo. Porque sem história, sem memória, sem identidade. Sem identidade, é fácil colocar a ideia, o costume, seja lá o que você for, dentro daquilo. E aí pronto, você ganha a hegemonia. A Beyoncé é dona do mundo. Entendeu? Agora imagina, vamos lá, vamos pegar Beyoncé, Lady Gaga e a outra que eu falei, que eu esqueci, e elas estão competindo. Agora imagina se a Beyoncé pega e tira da sua cabeça todas as memórias que você tem da Lady Gaga. E aí você só lembra que existe Beyoncé no mundo. E a Beyoncé fala, eu sou a rainha. Você vai falar, é verdade, você é a rainha. Você não lembra de mais nada. A única identidade que você tem ali é aquilo que te colocam. E aí é isso. E é por isso que é importante a gente estar sempre pedindo representatividade. É sempre importante olhar a nossa história e resgatar essa memória para a gente entender de onde a gente veio
e entender por que nós somos como somos. Então, vamos parar com essa história de que é moda, pelo amor de Deus, gente. Então é isso, essa é a primeira chave para a gente começar a falar sobre memória, identidade e representatividade. É isso, gente. Se vocês quiserem ler o vídeo, ler o texto, vai estar aqui na legenda, tá? E vamos fazer um exercício de pensamento próprio com o que eu falei aqui, porque talvez eu não tenha dado uma conclusão satisfatória. Mas calma, porque esse é só o primeiro de 1 milhão de vídeos que eu vou fazer.